Graça e paz, tudo bem? Vamos para mais uma devocional da semana? Hoje eu vou ler em João 14, 13 e 14. Vocês podem pedir a Ele qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. E assim o Pai será glorificado por meio do Filho. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Qualquer coisa podemos pedir a Jesus, mas devemos sempre falar com Deus e se pedirmos e for da vontade dele, ele fará. Porque muitas vezes o que pedimos ou queremos não é da vontade de Deus. E o que Deus quer para nós, os planos dele, a vontade dele, em relação a nós, em relação às nossas famílias, muitas vezes não é o que nós estamos pedindo, não é o que nós estamos querendo. E o que ele tem para nós é muito melhor. É muito melhor. Jesus, ele é maior que qualquer doença. Quando ele exerceu o seu ministério aqui na terra, doenças como lepra e tantas outras doenças assolavam a sociedade. Mas quando as pessoas iam até ele para ser curadas, elas eram curadas, porque elas criam. Quando elas chegavam até Jesus, elas chegavam acreditando que elas seriam curadas, e elas eram curadas. E em todas as vezes que Jesus curava, ele falava o quê? A tua fé te curou, a tua fé te salvou, né? Então, temos que pedir e crer que ele vai nos atender, porque ele ouve a todos e responde a todos. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo, quando a gente vai pedir uma coisa para Deus, quando a gente quer uma coisa, né? A gente quer para ontem, né? Normalmente a gente sempre quer para ontem. E o tempo de Deus não é igual ao nosso, mas Ele ouve a todos os pedidos, Ele ouve a todas as orações e Ele atende no tempo dele. Jesus combateu a morte e o pecado naquela cruz, nos dando a salvação eterna. Quando aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, as doenças e a morte já não nos amedrontam mais. Porque se for da vontade de Deus, Ele pode curar. E se Ele não curar, vamos viver com Ele na eternidade. Então, pensa assim que eu já não tenho medo da morte mais. Tá certo que eu não quero morrer agora, né? Lógico. Mas se for da vontade de Deus, isso já não me dá medo, porque eu creio e eu sei que eu vou viver na eternidade com Deus. Uma vida de alegria, uma vida que não vai ter dores, não vai ter tristeza, não vai ter sofrimento, nada disso existirá mais lá na eternidade. Não tem mais tristeza, não tem choro, não tem sofrimento. Vai ser uma vida de alegria, né? Uma vida que nós vamos estar com Deus, com Jesus. Tem um louvor que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Eu não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Então, que nós possamos fazer desse louvor uma verdade nas nossas vidas, né? Eu não vou adorar a Deus para Ele fazer determinada coisa para mim. Eu não vou
ir à igreja, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou orar para Ele fazer determinada coisa. Eu não vou fazer uma troca com Deus. A Deus, se o Senhor me der tal coisa assim, assim, ou se o Senhor fizer tal coisa assim, assim, eu vou fazer tal coisa assim, assim para o Senhor. Não, Deus não precisa disso. Deus não precisa de troca. Deus não precisa de nada nosso. Nós temos que fazer, nós temos que adorar, nós temos que falar com Ele, nós temos que louvar, nós temos que seguir a Ele pelo que Ele é e não para conseguirmos alguma coisa em troca disso. Deus é Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele faz o que é melhor para a vida da gente, né? A doença não é do agrado de Deus. A doença, Deus não se agrada. Deus não se agrada quando as pessoas ficam doentes. Deus se entristece com as pessoas doentes. Mas o homem sempre teve o livre-arbítrio. E tudo que a gente faz nessa vida tem uma consequência, né? Não é porque eu fiz determinada coisa, eu vou sofrer as consequências daquilo que eu fiz. Mas eu sou salva, mas eu aceitei Jesus como Salvador. Independente disso, tudo que eu fizer, tudo que eu fiz antes de aceitar Jesus, se eu fui uma pessoa má, se eu fiz coisas erradas, se eu agi em determinadas coisas ruins, eu vou sofrer as consequências daquilo que eu fiz, mesmo aceitando Jesus. E se isso me trouxe uma doença, se isso me trouxe uma enfermidade, eu vou passar por isso. Se Deus quiser, Ele cura. Se ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder para fazer o que Ele quiser. Mas no tempo dele. E o tempo dele não é o nosso tempo. Então, que nós possamos entregar verdadeiramente a nossa vida a Jesus. Que nós possamos acreditar que Ele tem o melhor para nós. E nós possamos desfrutar desse Deus maravilhoso, desse Deus único, que nos dá uma alegria que não tem explicação. Uma alegria que só Ele pode dar. Mesmo que nós estejamos passando por problemas, por dificuldades, Deus nos dá um conforto, Deus nos dá um suporte que não tem explicação, não tem. É só quando você aceita esse Deus, só quando você está em comunhão com Ele, que você pode entender o que é ter Deus na vida da gente. Nós temos tristeza, nós temos sofrimento, temos doenças, nós passamos por determinadas coisas como qualquer outra pessoa, mas nós temos o suporte, nós temos Deus ali nos carregando, nos abraçando e nos tirando aquela angústia, aquela dor insuportável, aquele sentimento horrível. Nós temos esse Deus que faz isso pela gente. Experimenta para você ver. É maravilhoso ter Deus. É maravilhoso estar com Deus. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia maravilhoso na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?